lemos que a palavra passemos para outra margem, aqui no original grego, não hebraico, significa passemos por cima. Quem lê e compreende o sentido desta palavra, não entende porque Jesus, no princípio, vai dizer aos discípulos para passarem por cima. Na verdade, quando os discípulos estão agora nos barcos, havia muitos barcos com eles em direção a outra margem do mar da Galileia. De repente vai dizer a Bíblia que o vento mexe com a tempestade mexe com o mar mexe com as ondas mexem com o barco e o barco mexe com os discípulos e se levanta uma grande tempestade. Alguém está a entender? Levanta a mão e diga glória a Deus. Mas o que chama a minha atenção é que o vento mexeu com a tempestade, o vento mexeu com o mar, o vento mexeu com as ondas, o vento mexeu com o barco e mexeu com os discípulos, mas não mexeu com Jesus de Nazaré. Enquanto os discípulos estavam assustados com a grande tempestade, Jesus estava dormindo na popa do barco. Esses discípulos tinham uma meta, tinham um alvo: chegar a outra margem do mar da Galileia. Enquanto eles estão caminhando no mar da Galileia, quando já haviam chegado no meio para alcançar o seu objetivo, a tempestade se levanta. A tempestade não se levanta no princípio, se levanta quando estavam no meio. A tempestade se levanta mesmo com Jesus dentro do barco, o que me ensina que o fato de Jesus estar na minha vida não significa que eu não vou passar por problemas, lutas ou angústia. E quando o barco estava no meio, as ondas começaram a açoitar o barco, de tal maneira que as ondas entravam no barco e o barco estava se afundando. Jesus está dentro do barco, mas o barco está se afundando. Jesus está presente no barco, mas as ondas estão batendo contra o barco. Eu não sei como você chegou aqui hoje, não sei qual é a prova, não sei qual é a luta, não sei qual é a angústia, não sei qual é o problema que você está enfrentando, mas eu vim dizer: pode soprar vento contra a tua vida, pode soprar tempestade contra a tua vida, mas se Jesus estiver no seu barco, o barco pode ser agitado, mas não vai se afundar. Os discípulos estão enfrentando a morte e estão buscando resolver de acordo com o seu conhecimento. Só que essa tempestade não era uma tempestade normal, era uma tempestade que tinha o objetivo de matar os discípulos. Só que enquanto os discípulos estão vendo vento, estão vendo tempestade, estão vendo problema, Jesus está dormindo. Os discípulos agitados, eu imagino Pedro, imagino João, imagino Tiago tirando a água do barco, lutando contra a tempestade para não morrerem diante daquela situação. Enquanto eles tiram a água do barco, Jesus está dormindo. Eu me perguntei: mas como é possível? A gente olha para esta passagem bíblica e não entende como é possível, se o barco estava se afundando, porque Jesus estava dormindo. Será que Jesus não sabia que havia tempestade? Será que Jesus não sabia que os ventos estavam batendo contra o barco? Enquanto os discípulos lutam para resolver o problema, Jesus está dormindo, porque a tempestade foi agitada pelo vento, e a tempestade agitou o mar agitou as ondas agitaram o barco agitaram Pedro, mas toda essa agitação não mexeu Jesus. O que me ensina que aquilo que é problema para os discípulos não é problema para Jesus. Aquilo que é tempestade para a tua
tua vida não é tempestade para Jesus. Aquilo que é problema para a tua vida não é problema para Jesus. Pode mexer o mar, pode mexer as ondas, pode mexer o barco, pode mexer Pedro, mas não mexe Jesus. Ele tem poder sobre os fenômenos que provocam tempestade. Vim pregar para alguém aqui que precisa de um milagre, precisa de uma resposta. Aguenta firme, Jesus está no barco, e se Ele está no barco, o barco não vai se afundar. No meio do problema, Ele não acorda quando os ventos sopram, Ele não acorda quando a água entra no barco. Eu imagino a água entrando na polpa e Jesus dormindo na mesma. Diante da circunstância, os discípulos que haviam aprendido como viver pela fé começaram a olhar nas circunstâncias, começaram a olhar no vento, começaram a olhar na tempestade. Estamos vivendo um tempo de crise, igreja. Estamos vivendo um tempo de tribulação. Estamos vivendo um tempo de angústia. Só que o crente não vive pelas emoções, vive de acordo com a palavra. Então estou querendo dizer, igreja, não permita que o teu problema controle a tua vida. Não permita que a circunstância que você está vivendo controle a tua vida. Não deixa o problema estar por cima, esteja por cima do problema, porque o teu problema não é maior do que o teu Deus. Repara que Jesus só acorda no momento em que os discípulos o despertam. Pedro, imagina o Pedro, chama João, mas qual é o problema do mestre? Pedro, mestre, não se te dá que nós perecemos. Você está dormindo no meio da tempestade, mestre. O barco está se afundando, mestre. Como você tem coragem de dormir no meio da tempestade, mestre? Porque aquilo que é tempestade para Pedro é calmaria para Jesus. E Jesus não acorda como Pedro e João e os demais discípulos estão. Os discípulos estão agitados. Jesus acorda na maior calmaria. Enquanto Jesus está dormindo, a tempestade está acordada. Enquanto Jesus está dormindo, o vento está acordado, o mar está acordado, as ondas estão acordadas. Mas eu vejo aqui algo que me inspira. Ao momento que João chega, Pedro chega, ele mexe com Jesus. Jesus agora levanta. Quando Jesus levanta, a tempestade que estava acordada, o vento que estava acordado, o mar que estava acordado, agora tem que dormir na presença de Jesus. Interessante que quando Jesus acorda, a igreja, Jesus não faz o mesmo que Pedro e João estão fazendo. Quando Jesus acorda, a Bíblia vai dizer que Jesus, quando ele se desperta, ele agora repreende o vento. Escuta, Jesus não orou contra a tempestade. Jesus não orou contra o vento. Jesus repreendeu o vento e falou com o mar. Não, você não entendeu. Senão você ia dar glória. Vou repetir mais uma vez. Eu quero que você entenda algo. Jesus está falando com o mar. Não, você não entendeu. Eu vou repetir mais uma vez. Ele não ora, ó Deus de Abraão, Deus de Isaac, eu te peço para essa tempestade. Não. Jesus levanta, repreende o vento e fala com o mar. Ele disse, mar, cala-te e aquieta-te. Escuta, eu nunca vi Jesus. Vou repetir de novo. Eu nunca vi Jesus orar por um problema. Eu nunca vi Jesus orar por um endemoniado. Eu nunca vi Jesus orar por alguém que estava doente. Resumindo, eu nunca vi Jesus orar por problema. Ele orava para ter comunhão com Deus. Ao problema, ele falava e ordenava. Jesus falou com o mar, igreja. O mar que é problema dos discípulos. Jesus está falando com o problema dos discípulos. Vim pregar para alguém aqui. Não olhe para o teu problema como se ele fosse maior do que o teu Deus.
fale ao teu problema. Libera a palavra. Eu não sei qual é o teu problema, se é doença, se é enfermidade, se é desemprego, se é um casamento, se é alguém na família que está preso nos vícios do alcoolismo, nas drogas. Eu vim pregar para alguém esta semana, quando o diabo bater a tua porta, você vai se levantar e vai repreender: Satanás, na minha casa, na minha vida, na minha família, não tens poder. Olha para o seu irmão e toca no ombro dele, se for permitido. Diga para ele: dorme. Não, diga bem alto. Diga para ele: dorme. Diga mais uma vez, diga para ele: dorme. Escuta, Jesus está dormindo no meio de uma tempestade. Como é que você, mulher, não consegue dormir porque o médico diagnosticou uma doença no teu corpo? Jesus está dormindo no meio de uma tempestade. Como é que você não consegue dormir porque tem contas por pagar? Como é que você não consegue ter paz porque você tem problema? É por isso que a gente entende que Pedro, quando está na cadeia, Herodes está preocupado. Como é que eu vou matar Pedro? Já matei Tiago, vou matar Pedro. A igreja está orando por Pedro, enquanto Herodes está pensando: como vou matar Pedro? A igreja à madrugada a orar. Pedro na prisão está dormindo. Por que Pedro dorme na prisão? Pedro sabe: eu estive no barco com o mestre, havia tempestade e o mestre estava dormindo. Se ele dormiu no problema, eu posso dormir no problema. Esta semana, quando o diabo trazer uma doença, dorme. Quando o diabo trazer maus rumores na tua vida, dorme. Quando o diabo dizer que o teu filho está desviado, dorme no Senhor. Dormir fala de descanso, dormir fala de esperança, dormir fala de sonho. Enquanto Jesus dorme, os discípulos ainda têm esperança. O sonho não morreu. Depois vamos cantar em português. Depois vamos cantar em português. Evangelia, cosi, cosi, papaiala, cosi, cosi, wala, wala. Mais uma vez, com a Evangelia. Evangelia, Evangelia, cosi, cosi, papaiala, cosi, cosi, wala, wala. wala, wala. Agora vamos cantar em português para os irmãos entenderem. Ninguém é igual a Jesus. 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 Já procuramos todo lugar. Já palpamos todo. Já giramos. Não, você tem que girar, Mais uma vez. Já procuramos. Ninguém é igual. Já palpamos. Agora girar, já giramos. É isso aí. Ninguém é igual a Jesus. Cacule. Cacule vale socar na Jesus. Cacule vale socar na Jesus. Cacule vale socar na Jesus. Cacule. Evangelia, cosi, A papaiala. cosi. E tu ala, dai uma voz. Cosi. Cacule. Evangelia. Ai. Quem não está dançando é suspeito. Quem não está dançando é suspeito. Vamos embora. Mais uma vez, ninguém é igual a Jesus. Ninguém é igual a Jesus. É simples. Ninguém é igual a Jesus. Ninguém é igual a Jesus. Ninguém é igual a Jesus. Já
procuramos. Já procuramos. Ninguém é. Já palpamos. Palpamos todo lugar. Já giramos todo lugar. Ninguém é igual a Jesus. Já procuramos. Já procuraste todo lugar.